Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, caso você não me conheça, mas eu tô vindo aqui a primeira vez no YouTube gravar meu primeiro vídeo de forma longa, porque eu já gravo alguns vídeos curtos pro Instagram, pro TikTok, mas aqui eu tô tendo essa oportunidade de gravar um vídeo longo pra você, porque o Senhor me deu uma palavra maravilhosa, o Senhor me deu uma palavra muito incrível, muito impactante, e eu não posso deixar ela só comigo, eu preciso compartilhar com você. Então eu já quero dizer que eu tô muito feliz mesmo de poder trazer essa palavra aqui. Espero que você aproveite, espero que você seja abençoado com essa palavra, que você possa receber essa palavra como uma semente lançada numa terra fértil, tá bom? E a palavra de hoje é muito forte porque começa com a seguinte pergunta: você deseja o céu? Realmente, essa pergunta é muito importante, é muito impactante, a gente precisa saber responder, porque pode ser que você simplesmente chegue e fala: ah, não, Vitor, claro que eu desejo o céu, é óbvio, tá achando que o céu é o lugar mais incrível que já existiu, o mais incrível que existe, e eu preciso muito ir pra lá. E é verdade, nós precisamos ir para o céu, mas será que a gente tem convicção? Será que a gente está andando de acordo com aquele que é dono do céu? Será que a gente sabe o motivo? Será que a gente tem esse embasamento bíblico no nosso coração para ter uma resposta rápida como essa? Então, já tô aqui com minha palavra, já tô aqui com a espada na mão, cheia de figurinha, toda rabiscada, e isso significa que eu uso bastante ela, com certeza. É minha melhor amiga, né? Eu tenho umas. Ai, gente, eu acho que eu tenho umas 5 Bíblias, contando com as Bíblias que eu tinha quando era criança, toda de desenho, quadrinho, essas coisas. Mas enfim, realmente é uma alegria saber que o Senhor está comigo e que Ele me deu uma palavra, uma fonte de conhecimento tão grande e de tão fácil acesso para eu poder ler. Então, você também precisa ler, você precisa buscar a palavra, porque todas as respostas da vida, respostas para todos os nossos problemas, para tudo que acontece na nossa vida está na Bíblia. Então você precisa ler. Você precisa ler, você precisa se alimentar, meditar nela de dia e de noite, porque é a verdade, gente. A Bíblia contém toda a verdade de Jesus, do céu e de Deus. Então nós precisamos buscar ela, porque ela foi criada por Deus. A Bíblia foi enviada por Deus para nós. Então a gente precisa ler. Beleza, vamos lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a edificará do seu poder, que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Gente, esses 2 versículos aqui são muito poderosos, porque fala de uma passagem que Paulo, uma passagem não, uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipe, e ele disse o quê? Nós somos seres espirituais, nós somos seres enviados de Deus, criados por Deus para ter uma experiência terrena aqui neste mundo. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que nós não somos dessa terra. Nós não somos desse mundo. Nós somos criados por Deus. E o nosso dever, nosso papel, a missão que o Senhor nos deu foi passar por uma experiência humana, por uma experiência terrena aqui por poucos anos, porque em comparação com o céu, a nossa vida é extremamente curta, é como uma fumaça que sobe e logo se desvanece. Então essa deve ser a primeira verdade que nós devemos fixar na nossa mente. Nós somos seres espirituais. E tudo que a gente passa aqui na Terra é nada mais do que uma experiência terrena, uma experiência humana, que logo vai passar. Por quê? Porque se baseia em coisas humanas, se baseia em coisas que vão passar, coisas passageiras nessa vida. E quando a gente tem essa verdade estabelecida no nosso coração, de que nós não somos daqui, nosso endereço não é na Terra, a gente já começa a mudar o jeito como a gente vê todas as coisas. Porque a gente percebe que o ser humano, quanto mais tempo passa, quanto mais tecnologia avança, quanto mais gente tem no mundo, quanto mais o tempo passa realmente, as pessoas vão cada vez mais se afundando nos próprios prazeres, vão cada vez mais se apoiando em coisas passageiras, em coisas banais, em coisas fúteis, coisas rasas, sabe? A gente percebe no mundo pop, a gente percebe nas mídias, a gente percebe em todas as partes do mundo como o ser humano tem se submetido de uma forma cada vez mais animalesca, sabe? Perdendo a sua essência, perdendo aquilo que ele acha mais precioso, que está relacionado ao Senhor com certeza.
Porque assim, não é difícil a gente notar essa diferença, porque o ser humano, ele está cada vez mais perdendo a sua intimidade com o Senhor. E isso no mundo todo, tá? Porque a Bíblia diz que um dia o amor de muitos iria se esfriar, mas não será o amor de todos. Então a gente já sabe que se nós estamos no Senhor, se nós estamos buscando a presença dele, o nosso amor não vai esfriar. A gente vê a realidade totalmente distorcida, a gente vê pessoas pecando de forma descarada e o mundo tá uma bagunça, gente. O mundo tá uma bagunça realmente. Só que a gente não pode se conformar com essas coisas. A gente não pode olhar para o mundo que está sendo destruído por ele mesmo, pelas pessoas, e achar que isso é uma coisa tranquila, uma coisa, deixa acontecer. Na verdade não, meus amigos, a gente tem que se posicionar, a gente tem que orar por esse mundo, a gente tem que orar pelas pessoas que moram nele. A gente tem que orar porque o mundo jaz o maligno, as pessoas estão submetidas ao pecado, estão em perdição. Mas Deus quer que a gente ore pelos pecadores e não pelo pecado, porque quem precisa da salvação somos nós, humanos, são as pessoas. E elas estão submetidas, estão presas no pecado. Então a gente precisa orar para que Deus as liberte e que a palavra do Senhor alcance cada vez mais pessoas, assim sendo libertas da escravidão do pecado nesse mundo. Então quando a gente entende essas coisas, a nossa visão passa a mudar em relação ao mundo. Tudo que nós fazemos precisa se tornar uma adoração ao Senhor. Tudo que a gente faz deve ser para exaltar a Deus. Então a gente não pode simplesmente acordar, trabalhar, estudar, voltar para casa, almoçar, jantar, fazer tantas atividades, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de fazer tantas coisas, buscar dinheiro, construir família, fazer tantas coisas, construir coisas nessa terra e achar que tudo isso tem um propósito nada mais do que o raso, o que a gente vê, quando na verdade tudo que a gente faz precisa ter um propósito maior. Por quê, irmãos? Porque nós somos seres espirituais, assim como eu já tinha falado. Tudo que nós fazemos é para que o Senhor seja engrandecido, porque Ele nos fez. Então tudo que a gente faz precisa ter esse propósito. Se nós estamos aqui, se nós fomos escolhidos pelo Senhor, a gente precisa fazer essa diferença. Nós devemos orar porque esse mundo está perdido e com o nosso posicionamento, com a igreja se posicionando e estando em atividade, o mundo ainda tem esperança, ainda tem a chance de salvação. Porque quando a igreja subir, quando Jesus vier nos buscar, aí sim não vai ter o que fazer. Então que esse possa ser um grande motivo de alegria para as nossas vidas, a salvação que Jesus nos deu de graça através da cruz, com o véu rasgado, agora tendo acesso livre ao Senhor. Em alguns salmos também, Davi nos diz que ele pede, na verdade, para o Senhor devolver a alegria da salvação a ele. Naquele momento ele estava passando por um momento de muita tristeza, estava passando por guerras e principalmente na cabeça dele, ele estava conturbado. E ele pediu para o Senhor: Deus, me devolva a alegria da salvação e me dê um espírito pronto a te obedecer. Ou seja, quando nós estamos alegres, quando nós estamos com a verdade da nossa salvação fixada na mente, quando a gente pensa assim: nossa, que gratidão porque o Senhor me salvou. Então, isso gera em nosso coração uma alegria imensa, fazendo assim com que a gente obedeça o Senhor de forma muito mais fácil e principalmente de forma prazerosa. Porque a gente sabe que a vida cristã é uma coisa difícil, exige muita renúncia, exige que você se sacrifique, deixe o seu próprio eu, deixe o seu ego para assim obedecer ao Senhor. Mas a gente também precisa encontrar prazer nisso. A gente precisa se encantar em obedecer ao Senhor, porque Ele é um Deus que nos ama ver felizes. Então a gente precisa buscar essa alegria dele para as nossas vidas. Porque, irmãos, se nós não estamos felizes sabendo que somos salvos, é porque o nosso coração não está nas coisas de Cristo. Se nós não estamos satisfeitos em saber que o Senhor nos salvou, nos libertou, a gente vai agir como um servo e não como um filho. Por quê? Porque o servo é aquele que obedece de forma monótona, é aquele que apenas segue lições dadas pelos seus senhores, mas o filho, ele está na presença do Pai, ele está na presença daquele que o enviou e ele não obedece porque é obrigação dele, sabe? É obrigação também, mas ele obedece por amor, ele obedece pelo fato de ter uma relação de paternidade com o seu pai. Então nós devemos pensar dessa forma. O Senhor não nos chama mais de escravos, o Senhor não nos chama mais de servos, o Senhor não nos chama mais daqueles que estão abaixo, de pecadores, de condenados, mas sim de filhos. O Senhor nos fez
filhos, nos fez amigos dele. E isso é uma alegria imensa que nós temos no coração. E eu acredito que você também tenha. Você que está vendo esse vídeo, se você não tiver, ore ao Senhor, busque e peça: Jesus, eu preciso da alegria da salvação. O Senhor me salvou. Certa vez eu aceitei o Senhor Jesus e hoje eu preciso manifestar essa alegria, esse amor por ti em todas as minhas ações. Então que essa seja uma verdade no seu coração, amém? Para que o mundo possa perceber que o Senhor é Deus e através das nossas vidas Ele salva, Ele cura, porque nós somos exemplos disso. Então, meus amigos, se essa palavra tocou o seu coração, fique à vontade para dar uma curtida, para se inscrever no canal, Então, meus amigos, se essa palavra tocou seu coração, fique à vontade para dar uma curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho e colocar um comentário aí que você tenha achado pertinente. E que Jesus te abençoe grandemente e que todos nós juntos possamos entender que o Senhor nos dá a alegria da salvação e que assim nós possamos desejar todos os dias pela volta do Senhor para que estejamos com Ele até a glória. Amém?